regras, colunas e detalhamento, como a gente pode usar essas ferramentas ali dentro do Facebook para ajudar nos nossos resultados. Meu nome é Rian e antes da gente começar essa aula eu queria lembrar você que a gente tem uma consultoria gratuita, é um bate-papo ali de em torno de 30 minutos com um dos nossos profissionais aqui do time comercial, onde você pode saber um pouco mais sobre como funciona o tráfego pago, sobre como ele pode ajudar nos resultados da sua empresa e tudo mais, então fica o convite. E beleza, iniciando a aula então, a gente vai aqui para dentro do gerenciador e a gente tem algumas ferramentas aqui dentro do gerenciador que podem nos auxiliar a tanto automatizar nossas campanhas, que é o ponto que a gente vai iniciar, que são as regras, quanto outros pontos que ajudam a gente a observar alguns padrões dentro das nossas campanhas, dentro do nosso público que a gente está alcançando e tudo mais. Então, iniciando, a gente tem uma função aqui dentro do gerenciador, que são as regras. O que são as regras? É uma ferramenta, uma função aqui dentro do Facebook Ads, do gerenciador, que auxilia a gente a automatizar algumas ações, nas nossas campanhas, né, que não precisam ser feitas de forma manual, que você costuma fazer de forma manual, se você costuma gerenciar campanhas, anúncios e tudo mais no Facebook, ou o seu gestor faz para você, e você pode automatizar elas com essa ferramenta aqui, com essa função. E fica aqui, nessa parte aqui, nas regras, e a gente tem duas opções, né? Tem a criar nova regra, caso você tenha um gerenciador do zero ou nunca utilizou regras no histórico da sua conta, você pode criar uma nova, né? Ou caso você já tenha, querer só criar uma nova. E caso você já tenha alguma regra ativada e tudo mais, alguma regra já criada, você só queira adicionar ela a uma campanha, algum anúncio, algum conjunto, é só você vir em gerenciar regras. E aqui, clicando na opção de gerenciar regras, a gente vai ir para uma tela onde vai aparecer todas as regras, no caso aqui não tem nenhuma, né? E a gente tem algumas ações para realizar aqui dentro. Como eu não tenho nenhuma, eu vou criar uma regra nova. E aqui a gente tem algumas opções. A gente tem a regra personalizada, que como o próprio nome já diz, né, a gente consegue personalizar ela do nosso jeito, então escolhendo as configurações, quais são os padrões ali de ativação que ela vai ter e tudo mais. Aqui a gente tem outra opção, que é reduzir a sobreposição no leilão, que ele ajuda a gente a impedir tanto ou diminuir a competição entre os conjuntos que a gente tem. Então isso geralmente, essa regra aqui, ela ajuda a gente a diminuir o CPA, então o custo por resultado, né? A gente principalmente a baratear o nosso CPM, então ele influencia diretamente ali no leilão, então às vezes você deixa ali as campanhas rodando e tudo mais, às vezes você não tá ali 100% do tempo, né? O que eu acho que é o padrão. Você pode utilizar essa regra aqui para que a sua campanha fique ligada quando há uma sobreposição no leilão e tudo mais. Isso te ajuda a ter um controle melhor sobre quanto você vai pagar por uma ação ou simplesmente por uma impressão. E aqui também tem uma opção que é otimizar o criativo do anúncio, que como até ali diz, cria uma regra para melhorar o seu criativo e mostrar a cada pessoa uma variação do seu anúncio. Então o que é isso daqui? É uma regra que ele meio que permite, né? Quando você ativa, você permite que o Facebook faça pequenas alterações no seu anúncio. Então, por exemplo, o contraste, o controle de cores e tudo mais, ou até algumas configurações ali na copy, no botão e tudo mais. Você ativando essa regra aqui, você também permite com que o Facebook faça essas variações. E é como se você tornasse, né, o seu criativo um pouco mais dinâmico para quem está visualizando ele. Então, se você está impactando, né, um público um pouco mais abrangente, ativando essa regra aqui você consegue garantir um pouco mais de dinamicidade, né, ali no seu anúncio, para você mostrar variações que o Facebook entende que funcionem melhor para uma pessoa A, para uma pessoa B, para uma pessoa C. Isso também acaba influenciando nos seus custos e principalmente no seu CTR, né? No CTR, que é a taxa de cliques do link, então a gente costuma dizer que é a regra ali que metrifica se o seu anúncio está chamando atenção ou não. Então, se você aumenta a dinâmica do seu anúncio ali, para ele ser mostrado para pessoas da forma com que o Facebook entende que essa pessoa vai se interessar, o seu CTR aumenta, a chance de alguém clicar é muito maior. E aqui também a gente tem reduzir a fragmentação do público. Então aqui é muito parecido até com reduzir a sobreposição no leilão. Aqui também ele toma a liberdade, né, de combinar alguns públicos e tudo mais, sempre com o intuito do Facebook ali de melhorar a eficiência daquele conjunto, também influenciando diretamente no leilão
do Facebook. No caso aqui, a gente vai se aprofundar um pouco mais na regra personalizada. Clicando na regra personalizada para criar uma nova regra, a gente tem que avançar, e aqui a gente tem algumas opções. Aqui na configuração de uma regra, né, a gente tem algumas configurações um pouco mais complexas, mas a gente também consegue fazer algumas regras um pouco mais básicas. Então, por exemplo, vamos dizer assim que o cliente, aqui a empresa, né, que a gente está utilizando como exemplo, é uma empresa de delivery. Então, é uma empresa de delivery que trabalha majoritariamente no período da noite. Então, não faz sentido, né, campanhas ali, pelo menos de geração de leads, rodarem durante o dia. Porque, pô, vai chegar um lead ali de manhã e tudo mais, principalmente se tu não estiver comunicando no anúncio que tu trabalha só à noite, às vezes a pessoa vai pedir o lanche lá e tudo mais, e vai acabar ficando sem resposta, ou tu vai ter que gastar o teu tempo falando para ela, olha, agora a gente está fechado e tudo mais, chama a gente no início da noite e tudo mais. Então não faz muito sentido, claro, depende do caso, né, tu rodar os anúncios todo dia, 24 horas. E para tu não ficar ali, né, tendo que utilizar campanhas vitalícias, que às vezes prejudicam um pouco ali, né, a distribuição de orçamento durante o mês, durante todo o processo, tem como tu utilizar regras para te não precisar ficar ali sempre botar um alarme, botar um despertador ali no teu celular para te lembrar, pô, eu tenho que ativar as campanhas do lado fulano, eu tenho que ativar minhas campanhas, daí depois no final da noite toca o teu celular de novo, tem que ir lá desativar as campanhas. Para te não precisar fazer isso, as regras podem te ajudar bastante. E é esse exemplo que a gente vai utilizar. Então, por exemplo, eu quero uma regra para ativar as campanhas. Então eu tenho as campanhas lá estruturadas, hoje é domingo, e pô, criei a campanha aqui, eu quero que ela comece a rodar amanhã, só que eu quero que ela comece a rodar só às 6 horas. E depois eu quero que ela pause ali só no final da noite. Então a gente pode botar o nome aqui de ativar campanha, beleza? E a gente tem aqui algumas opções. Então vamos dizer assim que você tem uma conta do zero, por exemplo, nesse exemplo, né? Uma conta do zero, você criou uma campanha, e daí você vem aqui em criar regras e tudo mais, e você quer aplicar a todas as campanhas que você criou. Eu quero que todas as campanhas que eu tenha lá e tudo mais, que são campanhas de geração de leads, por exemplo, comecem a rodar só às 6 horas. Então você pode pôr aqui todas as campanhas ativas. E daí, como eu tenho algumas opções aqui, né? Eu tenho desativar campanhas, tenho ativar campanhas, tem como, se tu é um cara que gosta de fazer as coisas manualmente, cara, eu não confio no Facebook para ele ativar, para ele desativar a minha campanha, pô, vai que ele não ativa, vai que ele ativa, eu prefiro que ele pelo menos me lembre e eu faça isso manualmente. Pô, tem como tu ativar aqui para ele só te enviar uma notificação, então sempre nesse horário ele vai, ó, cara, Rian, ele envia pelo e-mail, né, e também pelo Facebook, ele vai enviar lá, ó, cara, você lembra aqui de ativar as campanhas, de desativar as campanhas e tudo mais. Então, no nosso caso, a gente vai botar para ativar. E a gente, claro, tem algumas opções aqui para baixo. Aumentar o orçamento diário, reduzir o orçamento, aumentar o orçamento total, reduzir o orçamento total. Então tem algumas coisas que você consegue personalizar nesse caso aqui. E aqui tem as condições. Então é uma regra que ela vai acionar, né, uma consequência de acordo com uma condição ali dentro da campanha. Então, por exemplo, aqui não é o nosso caso, mas, por exemplo, vamos dizer que eu também tô com pouco tempo ali para ficar sempre nas campanhas e tudo mais, mas eu não quero gastar dinheiro, cara, eu não quero acabar pagando muito caro no lead e tudo mais. O que eu posso fazer, cara? Então eu posso mudar isso daqui para desativar as campanhas e posso botar uma condição aqui diferente. Então, o custo por resultado, eu tenho algumas opções aqui, gasto, frequência, tem muitas opções mesmo, e tipo assim, você abre aqui, você vê mais muitas opções e tudo mais, mas a gente vai usar esse exemplo. Cara, eu não quero pagar muito caro no lead, só que eu não tenho tempo de ficar ali acompanhando sempre. Então, eu ponho aqui o custo por resultado é maior que 10. Então vamos por exemplo isso, né? Tipo assim, então o que ele vai fazer aqui? Ele sempre que o custo por resultado bater a 10, né? Ele sempre vai pausar as campanhas. Então se ele vê que uma campanha está batendo o custo por lead acima de 10 reais, ele vai pausar as campanhas. Esse é um exemplo um pouco mais complexo, né? Onde você pode utilizar as condições para automatizar alguma ação ali dentro da sua conta. No nosso caso, a gente não vai utilizar isso daqui, a gente só quer que desative as campanhas mesmo, independente das condições ali. E daí a gente não quer que isso aconteça, né, que a campanha ative e desative e tudo mais no sábado ou no domingo, por exemplo. Vamos dizer que é um delivery ali à noite que só trabalha de segunda a sexta, porque é muito difícil, mas no nosso exemplo isso é real. Então a gente não quer que isso aconteça continuamente, diariamente, não, a gente só quer nos dias em que eu escolher. Então a gente pega aqui, põe em personalizado e aqui a gente vai ter uma seleção de dias. Então a gente tem domingo até sábado aqui, né? E no nosso caso, né, o restaurante
o delivery ali, ele funciona apenas de segunda a sexta. Então só vai selecionando segunda, quarta, quinta e sexta. E como essa regra aqui, né, é de ativar as campanhas, até eu vou mudar aqui novamente, como essa regra aqui é de ativar as campanhas, então eu vou botar o horário para ativação às 6 horas. Então eu quero que sempre às 6 horas, então eu vou rolar aqui para baixo, vou botar às 6 horas, às 6 horas, às 6 horas, tem que botar tudo, infelizmente não tem como aplicar a todos os horários de uma vez só. Às 6 horas e às 6 horas. Fechou. Então, sempre que bater as 6 horas ali e tudo mais, a campanha vai ficar ativa. A gente tem como fazer isso de algumas formas diferentes, porém, isso é um pouco mais complicado. Como vocês podem ver, a gente tem 2 campos de seleção aqui. A gente tem segunda, das 18 até ao outro horário, né? Aqui ele puxa às 18 também. O que acontece? Se a gente fosse, por exemplo, mudar esse horário aqui para as 6h30, ele ativaria a campanha às 6 horas e ativaria a campanha, ou desativaria, às 6h30. O que é um pouco complicado, um pouco meio que contraintuitivo até. Então eu recomendo que sempre crie regras diferentes, né, para cada ação. Então nesse caso aqui, pode deixar 18, 18, ele vai ativar uma vez apenas, que é nesse horário que você definiu. E aqui a notificação, né, que eu comentei, chega no Facebook, até não tem como tu desativar, né? E ele chega pelo e-mail. Então até quando não é uma ação manual, então, porra, mas eu não botei ali para enviar uma notificação. Eu quero que a plataforma faça essa desativação, essa ativação e tudo mais. Como é que eu posso fazer? Mas eu quero saber do mesmo jeito, né? Vai chegar do mesmo jeito para ti. Ele vai chegar no Facebook de qualquer jeito e tu pode acionar aqui para chegar no teu e-mail também. Então, quando a plataforma ir lá e desativar a campanha, ativar a campanha e tudo mais, tu vai saber disso. Então, aqui a gente pode criar essa campanha, então ela apareceu aqui que a regra foi criada, né? Eu falei campanha, mas a gente criou uma regra. Aqui aparece o nome da campanha, a qual campanha ela está aplicada e tudo mais. Aqui no nosso caso, são todas as campanhas ativas. Aqui o status dela, então se ela está sendo utilizada ou não, aqui está como habilitada. E aqui quando ela vai iniciar. E também, beleza, nesse caso aqui a gente tem ativar a campanha todo dia às 6 horas. E no caso, se eu fosse querer, né, pausar agora as campanhas todas as 11 horas, por exemplo, então eu trabalho das 6 às 11, é a mesma coisa. Eu posso pôr aqui desativar as campanhas, desativar campanha, botar aqui também todas as campanhas ativas, desativar, tirar a condição aqui, então eu quero que se aplique sem condição nenhuma, e fazer o mesmo esquema aqui, selecionar todos os dias que eu quero que essa campanha fique ativa, né, e mudar aqui para as 11 horas. E eu faço esse processo aqui durante todos os dias também. Novamente, não tem como selecionar todos de uma vez só. Então, aplicando essas duas regras, né, as campanhas presentes na conta que você está utilizando, sempre, sem que você precise parar o que você está fazendo, e ir lá na campanha, ir lá na sua conta, abrir o computador ou abrir o celular e tudo mais, ir lá ativar a campanha, desativar e tudo mais. Às vezes você pode estar ocupado, vai esquecer e tudo mais. Aqui você vai ser notificado quando acontecer, né? E você automatizou um processo. Então, se você tem lá o seu delivery que trabalha das 6 às 11, todo dia de segunda a sexta, né? E você trabalha com geração de leads e, pô, não faz sentido para você trabalhar durante o dia e tudo mais, pô, tem como você utilizar uma regra para te auxiliar. E também eu dei outro exemplo ali, né, sobre o custo por resultado. Então, você consegue também, até quando você trabalha continuamente, 24 horas aí com as campanhas rodando, seja no e-commerce, seja numa campanha de geração de leads, né? Você consegue também utilizar as regras para, às vezes, controlar um CPA, controlar algum custo específico e tudo mais. E não precisa ser necessariamente a desativação ou a ativação de uma campanha. Aqui, no caso, eu botei para ela desativar. Porém, eu também tenho como, por exemplo, reduzir o orçamento diário. Então, por exemplo, eu quero que reduza o orçamento diário da minha campanha em 20%, sempre que... e até, claro, eu posso botar também um orçamento mínimo diário, né? Então, vamos dizer assim, que eu rode com a minha campanha com R$50 diários, né? E eu quero que essa regra, né, ela seja aplicada
com uma frequência de ação de uma vez por dia. Uma vez por dia eu quero que ela vá lá, confira e aplique a regra caso seja necessário, sempre que o meu custo por resultado for maior que 30. Então, se o meu custo por resultado lá na minha campanha de e-commerce e tudo mais for maior que 30 reais, pô, não faz mais sentido para mim. Só que também eu não quero que a minha campanha pare de rodar. Então eu ponho para ele reduzir o orçamento diário lá que eu estou utilizando em 20%. Então ele não vai pausar a campanha, ele vai reduzir o orçamento para dar uma segurada nos gastos daquela campanha que não está com custo tão legal naquele dia, naquela semana. E a gente também consegue até aplicar outras condições. Então, quero que isso se aplique quando o custo por resultado for tanto, e outras condições também junto. Então, como eu comentei, é um pouco mais complexo. Não é só algumas coisas mais simples. A gente tem como combinar condições, combinar regras. Então, tem como aplicar mais de uma regra para uma campanha. Então, isso pode realmente tornar o seu trabalho muito mais fácil. E beleza, dando sequência, então, a gente tem outros pontos aqui que são um pouco mais realmente básicos, assim, né? Que você, quando está iniciando ali a entender, sei lá, o que o gestor de tráfego que está cuidando da sua conta está fazendo, ou você tem as suas campanhas lá e você não consegue ter uma visão um pouco mais clara sobre o que está acontecendo na sua campanha e tudo mais. Qual a otimização que eu posso fazer e tudo mais, como que eu consigo ter uma visão um pouco mais clara das minhas campanhas e tal, você consegue utilizar essas duas ferramentas. A primeira são as colunas. As colunas, elas já vêm com o padrão, você pode dizer, né, porra, você está me apresentando uma coisa que eu já abro o gerenciador e já vejo. Não, mas eu estou falando um pouco sobre essa personalização das colunas. Você vem aqui em colunas e você tem vários templates. No caso aqui eu tenho configuração, veiculação, engajamento com vídeo. Então se você tem uma campanha de engajamento, talvez o template ali de colunas de engajamento possa te ajudar a ter uma visão um pouco melhor sobre as campanhas. Porque aqui ele mostra quantos comentários teve, quantos salvamentos teve, quantas reações teve, quanto engajamento com a página teve, quantos compartilhamentos houveram, né? E a gente tem outros também aqui que se aplicam a diferentes objetivos. No caso eu deixei alguns aqui, dois no caso, né? Que um se aplica mais para e-commerce e outro se aplica mais a mensagens. E a gente tem aqui um template, né? Que ele segue uma ideia de funil. Então, como vocês podem ver, a gente tem impressões, que é quantas vezes o meu anúncio apareceu, né? Daí em segundo, quantas pessoas eu alcancei. Depois, a relação entre essas últimas duas métricas, né? Então, a frequência. Então, aqui eu já consigo saber quantas vezes o meu anúncio apareceu, quantas pessoas eu alcancei e, em média, quantas vezes eu estou alcançando uma pessoa. Quantos cliques eu tive, quantos cliques no link eu tive, e depois eu começo para a parte de resultados. Então, aqui, até agora, né, eventos frios, que não tem muito a ver com a minha ação que eu quero e tudo mais, e depois eu já começo a esquentar um pouco mais essa minha visão. Então, aqui eu já tenho a metrificação de conversas por mensagem iniciadas, então eu já consigo ter uma visão de quantas pessoas clicaram no link, e quantas pessoas que clicaram no link conversaram com a minha atendente, comigo, lá pelo WhatsApp, pelo Messenger, pelo Direct, e tudo mais. E depois eu já começo a ver a relação ali de custos. Então, pô, quando eu paguei para que alguém entrasse em contato comigo, né? E quanto que eu estou pagando em média para que alguém clique? Quanto que eu estou pagando em média para que alguém clique no link? E daí depois eu venho com as métricas um pouco mais básicas, né? Que são o CPM e o CTR. Então, o CPM, pô, tu consegue ter uma visão um pouco melhor sobre quanto tu tá pagando em média para aparecer 1000 vezes. E isso daqui, essa é a métrica. Essa métrica ela é sempre utilizada, seja independente do seu objetivo que você está trabalhando ali no gerenciador, ela é muito trabalhada muito observada, né? Porque ela tem relação direta com o leilão. Então, se você está anunciando para um público muito limitado, para um público muito abrangente, ou algo do tipo, se o anúncio está ruim, se o anúncio está bom e tudo mais, o CPM ele é meio que o que vai ditar se as suas coisas, se as suas campanhas, se os seus anúncios vão ir bem ou não. Por quê? Se tu está pagando para aparecer, tu tem que pagar para as outras ações, né? No Facebook meio que tu não paga por uma ação, tu paga para aparecer. Então até essa relação de custos, né? Pô, o custo por contato. Pô, não é que o Facebook, você vai pagar para o Facebook quando a pessoa realizar aquela ação. Não, o custo por contato, ele é quanto em média o Facebook tem que pagar para ir aparecendo para as pessoas até alcançar uma pessoa que realiza aquela ação. Então, por exemplo, você investe ali R$50 diários e o seu custo por ação tá caro, tá R$25. Pô, você vai ter em média 2 leads, né, 2 contatos por dia. Por quê? Em média o Facebook vai precisar gastar R$25 aparecendo para as pessoas para alcançar uma pessoa que realiza aquela ação. Então, aqui no Facebook a gente paga para aparecer, não por uma ação. E imagina, você tá vendo aqui o CPM da sua conta, seu CPM está extremamente caro e tudo tá caro.
Então, pô, claro, né? Você saiu ali na largada, né? Já pagando muito caro para aparecer. Imagina se você não vai pagar caro, né? Para que alguém realize uma ação, para que alguém veja o seu anúncio e tudo mais. Então, o CPM ele é uma coisa muito importante. A gente também é importante observar ele aqui nas suas campanhas. E o CTR também, eu até já comentei ali no início da aula, é a taxa de cliques do link. Então, ele faz uma relação direta ali entre pessoas que você alcançou e as pessoas que clicaram no link do seu anúncio, né? E daí você consegue meio que saber se o seu anúncio está chamando atenção ou não. A gente costuma resumir assim, né? É a métrica que diz se o teu anúncio está bom ou não, é o CTR. E aqui, porra, mas como é que eu faço essa configuração, né? Você vem aqui em colunas, você vem em personalizar colunas e aqui você tem como personalizar isso. Aqui no lado tem todas as que você já tem aplicado, no caso aqui, por exemplo, eu vou excluir todas, só vou deixar a veiculação que, claro, né, é sempre importante você saber se o anúncio está rodando ou não e tal. E eu recomendo, né, que você siga essa lógica de funil. Então, eu quero saber inicialmente, né, quantas pessoas eu alcancei, quantas vezes eu apareci, em média, quantas vezes eu estou aparecendo. Daí depois eu quero saber quantas pessoas clicaram no meu anúncio, né? E daí depois você pode vir aqui na barrinha de pesquisar e pesquisar os outros, né? Então, pô, quero saber quantas pessoas clicaram no link do meu anúncio. Pô, a pessoa clicou no link, o que ela fez depois? Pô, possivelmente ela iniciou uma conversa comigo. Então você pesquisa conversa, e daí você vem conversas por mensagem iniciadas. E daí depois você começa para aquela relação de custos. Daí você vê quanto você está pagando por essa conversa e depois você começa aqui pelos CPs, né? Então você vê o CPC, quanto que você está pagando por um clique no link, quanto você está pagando para aparecer, e depois o CTR para você ter uma visão um pouco melhor sobre se o anúncio está chamando atenção ou não. E claro, eu sempre recomendo também você botar ali o valor gasto para você ver se você não está gastando muito ou pouco e tudo mais, se você está gastando dentro do que você quer, né? E para salvar como definição, para você não precisar fazer essa configuração sempre, só clicar em salvar como pré-definição e escolher o nome que você quiser. Você pode botar qual nome você quiser aqui dentro, não tem nenhum problema. E também essa mesma lógica se aplica a campanhas de e-commerce. Então você vem aqui, no caso eu deixei aqui conversões, né? Mesma coisa, para você criar essas campanhas de conversão, você vem personalizar colunas, vai lá, pesquisa, seleciona e tudo mais. E aqui segue a mesma lógica de funil. Então apresentando aqui por cima, né? Pô, mesma coisa no início. Impressões, alcance, frequência, quantas pessoas clicaram no link. Daí depois, pô, se a pessoa está clicando no link, o que vai acontecer agora, né? Ela vai visitar o site. Então, pô, mas eu quero pelo menos ter uma relação, né, de quantas pessoas clicaram no link e conseguiram chegar no meu site. Então, você pode utilizar a métrica de taxa de conexão e depois você pode ver quantas pessoas realmente chegaram na sua página, que aqui é a visualizações de página de destino, né? Então quantas pessoas chegaram no seu site, quando você está pagando por isso, depois você vem na mesma lógica de funil. Quantas pessoas visualizaram o conteúdo, adicionaram ao carrinho, finalizaram uma compra iniciada, né? Na verdade, iniciaram uma finalização de compra, e quantas pessoas compraram. E daí depois você tem uma série de colunas que conversam mais com a situação de compra. Então, o ticket médio que você está trabalhando, né, o quanto você está pagando para que uma compra aconteça, a taxa de conversão. Então, pô, eu estou trazendo bastante gente para o site e pouca gente está convertendo. O que eu preciso observar? A taxa de conversão. Você consegue ter um controle ali sobre, pô, se às vezes você está conseguindo pagar barato para levar as pessoas para o site, seu anúncio tá bom, tá tudo bom, a oferta tá boa, só que, pô, a pessoa chega no site e não compra. Pô, então a gente tem já um indício, né, de que o problema talvez seja no site, na página de destino, e você consegue controlar isso pela taxa de conversão. E daí depois a mesma coisa, CPC, CPC de cliques no link, né, CTR, CPM e valor gasto. E também é sempre importante a gente avaliar o ROAS, que no caso não está aqui. Tipo assim, você, por exemplo, parou de ver a aula aqui, você vai ver lá que não tem algumas métricas que eu comentei, né? Não tem algumas colunas que eu comentei. Porque eu criei essas colunas. E, porra, como é que cria essas métricas, né? Você vem criar métrica personalizada, você escolhe o nome dela, né? E você escolhe a unidade de medida, assim, né? O formato. Então você pode escolher numérico, porcentagem, moeda. Se for um custo, né? Pô, deixa moeda. Se for uma taxa, deixa porcentagem. E se for algum número X, alguma coisa do tipo, você deixa numérico. Você pode botar uma descrição para caso você esqueça o que é aquela métrica, você pode deixar aqui. E aqui você faz meio que uma conta. Então, por exemplo, eu vou criar aqui a relação de taxa de conversão. Então eu ponho aqui compras, né? Dividido
por visualizações da página de destino. Então, pô, é uma relação direta, é meio intuitivo, né? Pô, tenho as sessões e tenho o número de vendas. Pô, eu quero saber uma relação entre isso. Deixo em porcentagem e compras divididas, né, por visualizações da página de destino. E daí você clica em criar, né? Deixa eu só mudar esse nomezinho aqui. Taxa de conversão. Taxa de conversão. Vou tirar essa descrição aqui, criar métrica. E daí, no caso, já tinha uma criada, né? Mas tá aqui, taxa de conversão, taxa de conversão. Mesma coisa ali, você pode ver até, ó, compra dividido por visualizações de página de destino. E tem outras também que eu recomendo você sempre avaliar, né? Que é a taxa de conexão, que daí são visualizações de página de destino dividido por clique no link, né? Então a relação de pessoas que clicaram no link chegaram na página de destino. E o ticket médio, que era para ser uma métrica que o Facebook já disponibiliza de padrão, porém ele não faz isso, então você pode clicar, quer dizer, criar, né? É só você dividir o faturamento pelo número de vendas. Então você vai ter, em média ali, o seu ticket médio, beleza? E daí, por último, eu queria apresentar para vocês o mais básico dessas observações, né? O que você pode utilizar para ter alguns insights, principalmente para as primeiras otimizações em campanhas, que é o detalhamento. Aqui, o detalhamento, você tem algumas opções para filtrar as suas campanhas. Então, você pode, por exemplo, aqui, vou dar alguns exemplos, botar aqui, selecionar a idade, e você consegue avaliar as suas campanhas, né, e ver quantas, em média, qual faixa etária está convertendo mais. Então vai aparecer ali de 18 a 28, de 38 a 48, coisas do tipo, e você vai conseguir fazer a relação ali dentro das colunas, né? Pô, qual está tendo mais cliques no link? Pô, você vai conseguir, por exemplo, saber se é um público mais jovem ou um público mais velho, então você pode fazer um teste AB anunciando só para público jovem e ver se o seu CTR aumenta, a sua taxa de conversão aumenta. Então você pode seguir essa lógica. Mesma coisa com gênero também, para você ver se quem converte mais público feminino, masculino, e também a região. Isso daqui também é muito importante. Caso você anuncie Brasil inteiro ou uma zona muito ampla, né? Pô, tô pagando muito, não tô impactando tantas pessoas, ou o pessoal tá reclamando do frete e tudo mais. Pô, vê se as suas campanhas estão convertendo mais para uma região ou para outra. E você consegue ver isso para várias configurações, para vários padrões aqui dentro dessas campanhas. Por exemplo, o que eu mais utilizo, né, é o posicionamento. Tipo assim, a gente tem vários posicionamentos ali dentro do Facebook, do Instagram. Pô, feed do Instagram, feed do Facebook, explorar, stories do Facebook, Reels do Facebook. Aí tem mais milhares, assim, de outros. Milhares não, né, mas alguns. Como caixa de entrada do Messenger, alguns que poucas pessoas até sabem que rodam anúncios ali. E se você deixar automático, por exemplo, vai rodar para tudo. O Facebook até vai gastar ali mais, né, no que ele entende e no que está dando mais resultado, porém, ele vai continuar gastando, mesmo que pouco, em outros posicionamentos. E se você está entendendo, né, que pô, a campanha precisa de uma otimização, precisa afunilar mais o meu orçamento, cara, põe aqui no posicionamento, vai aparecer ali a listinha, né, de todos os posicionamentos, com quantos cliques tiveram ali em cada um, e você consegue às vezes tirar um insight ali, pô, eu tô com a minha campanha automática e tal, ela não tá conseguindo engrenar tanto, só que, pô, também, né, eu tô com uma configuração automática, mostrando meu anúncio para todos os posicionamentos, só que ele só converte no Facebook, ele só tem clique no Facebook. Então, pô, você já consegue tirar a partir desse filtro aqui, que você pode mudar, né, a sua campanha, ou pode subir um vertical, subir uma campanha nova, um conjunto novo, rodando apenas para Facebook e fazer um teste AB ali, para ver se converte mais. Então, beleza, a gente viu hoje na aula, né, várias ferramentas aqui dentro do Facebook Ads que a gente consegue utilizar para automatizar campanhas, para ter uma observação um pouco mais clara sobre elas, como personalizar também essa observação, como ali nas colunas, né? E isso pode te auxiliar bastante a melhorar os resultados no Facebook Ads. E antes de finalizar a aula, só queria lembrar você, caso você tenha gostado do vídeo e tudo mais, de curtir, se inscrever no canal e também ativar o sininho para não perder a notificação das próximas aulas. Muito obrigado!